E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago, sou aluno do curso de Eletrotécnica do Senai Cimatec. Eu irei resolver aqui a questão 3 da prova 1 de circuitos elétricos, professor Eduardo. Bem, observamos esse circuito, ele é composto por vários triângulos. E nós queremos saber qual a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms. O que nós poderemos fazer? Queremos fazer essa resolução através da fórmula de triângulo estrela. Vemos que todos eles têm um ponto em comum, têm um nó de ponto em comum. Resumindo, esse circuito irá ficar dessa maneira. Ou seja, essa formação triângulo estrela. Irei pegar esse resistor de 6, colocar ele como ponto A. O de 2 ele virá para frente, se transformando no ponto B. E o de 8 virá o ponto C. Temos a noção que ele vai ficar assim. E automaticamente, essa linha daqui irá mais existir. Nesse ponto daqui, iremos fazer a mesma coisa. Ponto A, vamos adotar pontos para facilitar a resolução. Ponto B, ponto C. Resumindo, o circuito redesenhado irá ficar dessa forma. Como você observar, o 2,5 ohms aqui o ponto A será o de 6, aqui o ponto B, o ponto C, não, será o de 8. E aqui é a mesma coisa. Só que o de 2, ao invés de ficar aqui, ele virá para cá. Observa aí, que a lógica da resolução do triângulo estrela é justamente essa. Eliminar esse trecho daqui para facilitar na resolução do circuito. Como nós queremos a corrente que passa por aqui, a gente vai eliminar aqui para facilitar bastante. Aí fazemos o cálculo para descobrirmos qual a resistência equivalente através do triângulo estrela. E utilizamos aqui através do triângulo. RC 2,5, que é a corrente, vezes 6, que é a outra corrente. Dividindo pela soma das 3 correntes, ou seja, 2,5 mais 6 mais 2. Achamos uma corrente um resistor equivalente de 0,91. Aqui no RA, nós fizemos a mesma coisa. 6 vezes 8, dividido por 8 mais 6 mais 2,5. Encontramos a resistência equivalente de 2,91. A RB, com o mesmo cálculo. 2,8, 2 vezes 8 vezes 8, dividido por 16,5. 1,21. Bem, como eu expliquei para vocês, encontramos a resistência equivalente através do sistema de triângulo estrela. Para sabermos como faz isso, temos essa conta básica aqui, esse cálculo básico. Você adota o sentido A, B e C, como já foi explicado, e através disso você faz essa multiplicação que você multiplicar no cálculo. O sentido que você adotar é R2 vezes R3, houve a soma dele, R1 mais R2 mais R3. Isso a gente descobriu a resistência equivalente de R1. O R2 e R3, respectivamente, os mesmos cálculos. R1 e R3. Nós já concluindo isso, a gente já pode redesenhar o circuito com os valores obtidos. Como a gente obteve os valores da resistência equivalentes do circuito triângulo que nós queríamos, nós já vamos redesenhar utilizando esse valor. Ou seja, esse circuito se transformou nesse. Observe. Já não tem mais esse ponto daqui. Esse ponto daqui foi extinto. Já não existe mais ele. A equivalente de 2,5 se transformou em
0,91. O resistor de 4 continua no mesmo lugar, que nós não vamos mexer nele, porque será através dele que podemos descobrir a corrente que passa por ele. O resistor de 6 se transformou em 2,91, o resistor de 8, o mesmo valor, 2,91. Redesenhamos, ficou assim, 0,91. Sim, como eu falei, resumindo ele através do triângulo esteira, transformamos nesse valor, 0,91 sobre 1,21. Do outro lado, a mesma coisa, 0,91 sobre 1,21. E no meio dele, que seria, no caso do ponto B, que daqui veio para cá, se transformou ambos em 2,91 ohms. Abaixo dele tem um resistor de 10, como vocês podem observar, e abaixo do resistor de 10 tem duas fontes de tensão, de 10 volts e de 2 volts. Iremos simplificar esse circuito ainda mais, para facilitar na resolução. Esse circuito, redesenhando ele novamente, irá se transformar nesse circuito daqui. Simplifiquei as tensões, como que nota positivo 10 volts. A maior tensão, eu diminuí ele pelos 2 volts, se transformou numa tensão de 8 volts. Observamos aqui, esse daqui são paralelos com esse resistor de 10. Automaticamente ficou em paralelo com o resistor de 10. E nas laterais dele, nas extremidades das laterais deles, tem dois resistores, de 1,21 e o outro de 1,21. A mesma coisa, só fiz inverter o processo. 1,21. Aí, redesenhando o circuito, nós invertemos ele novamente. 1,21, 1,21 estão nas extremidades e em paralelo com o de 10. Observamos que tem isso. Os dois de 2,91 estão em série E se transformam em outra resistência, vou voltar novamente. O que temos aqui, 0,91, a partir desse nó, nós aqui 0,91, 4 e 0,91, novamente. Observando como ficou bastante fácil na resolução desse circuito. Através disso, iremos fazer o divisor de tensão. Ou seja, a tensão total vezes a resistência que nós queremos encontrar a tensão, multiplicado pelas outras resistências. Através disso, encontramos esse cálculo. 8 volts vezes 2,91, que é a resistência que queremos encontrar, vezes a soma da resistência com a dos resistores opostos. 1,21 mais 1,21 e o 2,42 sobre 2,91, que é a resistência que queremos encontrar a tensão. Encontramos o cálculo de 4, encontramos a tensão de 4,37 volts. Bem, descobrir a tensão. Nós sabemos como quando a tensão está em paralelo, a tensão é a mesma. Se a tensão que passa nesses resistores são 4,37, automaticamente a tensão que passa nesses resistores também, incluindo no de 4, que não é o resistor que nós queremos, será de 4,37. Então, agora, para resumir, nós iremos fazer o resto do circuito que passa nessa corrente. Que sabemos também que quando a corrente está em série, será a mesma. Se fosse corrente em paralelo, seriam correntes diferentes. Como é corrente em série, então a corrente é a mesma. Iremos fazer a soma, como os três estão em série, nós podemos observar que irá dar 5,82. 5,82 é o REC desse circuito onde tem o 4 ohms, onde nós queremos descobrir a corrente. Mas é só utilizar agora a lei de ohms. Quem vê, ou seja, já temos a tensão, temos o REC, então iremos descobrir a corrente.
4,37 dividido por 5,82, perdão, aqui é 5,82 por 5,82, e descobrimos a corrente de 0,75 ampere. Está pronta a nossa questão.